Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar agora sobre a questão das cidades sustentáveis, dando continuidade à nossa aula anterior, em que eu comecei a falar para vocês da questão urbana e também do meio ambiente, né? Eu falei do pano de fundo que foi a industrialização no mundo, né? Essa industrialização, ela pode levar à destruição do meio ambiente, né, se não se pensar numa forma sustentável de produção, né? Então falei para vocês que há várias questões aí em torno desse desenvolvimento sustentável. Eu falei bastante aí do ambientalismo na aula passada, falei de várias vertentes aí que pensam sobre ele. Agora eu vou falar para vocês sobre cidades sustentáveis, né? Como que essas cidades elas podem se tornar sustentáveis e o porquê e o que significa ser uma cidade sustentável. É isso que a gente vai falar aqui agora. Bom, pessoal, então, primeira coisa, né? O que faz uma cidade ser sustentável? São vários aspectos, eu vou explicar cada um aqui para vocês. O primeiro aspecto aqui, que eu vou explicar, é a questão da mobilidade urbana, né? O que é mobilidade urbana? Então, lá atrás, se a gente for lembrar, tinha falado para vocês sobre como São Paulo acabou se tornando uma cidade voltada para os automóveis, né? Então, o que é mobilidade urbana? Tem a ver com essa questão do transporte, né? Tem a ver com a questão da locomoção das pessoas. Então, quanto menos uma cidade é dependente de apenas um meio de transporte, maior é a mobilidade urbana que essa cidade tem, né? Maior a mobilidade das pessoas, né? Então, se você tem uma cidade aí que tem um anel hidroviário desenvolvido, um anel metroviário ou ferroviário, então isso tem a ver com mobilidade urbana e também tem a ver com a questão das pessoas conseguirem chegar fácil na sua escola ou no seu trabalho, né? Então, essa é a questão da mobilidade urbana, que é a primeira aqui. A segunda questão é a baixa poluição sonora e atmosférica, né? Então, a questão aí do som alto, a questão também do barulho das buzinas, né? Que vem aí do trânsito, isso tudo aí tem a questão, né, da poluição sonora. E a poluição atmosférica é a questão da poluição do ar, né? Então, como a gente falou na aula passada, a questão do CO2, né? A emissão de CO2 nas cidades é muito grande, principalmente se ela é maior e mais dependente do uso de carros, né? Aqui São Paulo é um exemplo disso, né? Bom, além disso, pessoal, nós temos também a questão do descarte dos resíduos sólidos, que basicamente é o lixo, né? E o fim que se dá para este lixo, né? Então, se você tem a coleta seletiva, né? Você tem a separação ali pela questão do tipo de lixo que está sendo ali depositado, né? Então, isso também é uma questão importante para uma cidade ser considerada sustentável, tá? Outra coisa, né, é a questão da eficiência energética, né? Então, a questão assim de que se você tem realmente assim uma relação custo-benefício boa no uso da energia, né? Então, assim, se você tem a possibilidade, por exemplo, assim, de pagar mais barato pela questão da energia, melhor ainda para o funcionamento aí da economia pessoal das famílias, né? Da economia aí das famílias, né? E também para a produtividade, né? Então, assim, tudo isso aí envolve uma questão das pessoas poderem gastar aí a sua, enfim, utilizar a energia, né? De uma forma que seja benéfica para todos, né? Então, essa questão da eficiência energética é importante, né? Enfim, bom, a economia de água, né? Então, a economia de água, a questão assim, de como que a cidade trabalha nessa questão aí do fornecimento da água e também do não desperdício, né? Então, isso é importante também. Uma outra coisa é a manutenção e conservação das áreas verdes, né? Então, as principais cidades do mundo, na questão ambiental, na questão de preservação do meio ambiente, elas prezam pela questão da preservação das áreas verdes. Nós vamos ver também que aqui no Brasil algumas cidades são exemplo disso, né? Então, isso também faz uma cidade ser sustentável. Só voltando ali na questão da economia de água, também tem uma outra questão relacionada, né, que tem a ver com a água também, com a questão do controle de águas, né? Como é que a cidade lida com a questão das enchentes, né? Como é que ela faz ali para ter alternativas para que não aconteçam tantos problemas aí devido, né, à ocorrência de chuvas fortes, né? Então, o que a cidade tem a oferecer, né? Ela tem piscinões, ela tem ali situações ali em que você possa escoar água que chega a mais, enfim. Então, isso aí são questões também que servem para a gente pensar nessa questão da cidade sustentável ou não. Outra coisa, pessoal,
as políticas de melhorias de qualidade do ar. Tá? Então, assim, o que a cidade faz, por exemplo, para diminuir a emissão do CO2 ali no seu ambiente, né? Então tem um esquema de rodízio, né? Ela incentiva o uso do transporte público, né? O que é feito, né? Incentiva o uso de bicicletas. Então isso tudo aí faz uma cidade ser sustentável ou não. Quando a gente fala de bicicletas, a gente vem na cabeça logo aí Amsterdã, na Holanda, né? Que é uma das principais cidades nesse quesito, né? Do uso das bicicletas. Enfim, você não vai ter a poluição aí da atmosfera devido a isso, né? A bicicleta não emite CO2, né? Então isso é importante nas sustentáveis do mundo, né? Então vamos lá. A cidade mais sustentável do mundo, depois eu vou colocar a referência ali da imagem também da matéria que fala disso, né? É Zurique, na Suíça, tá? Então aí é uma cidade que é a principal aí na questão da sustentabilidade do mundo. Então tá aí uma imagem, né? Aí vocês podem ver aqui, tá do lado, né? Então Zurique, pessoal, é a número 1 quando a gente pensa, né, todas essas questões que eu coloquei mais atrás aí. Então questão de como se lida aí com a questão da água, como se lida com a questão do verde, como se lida com a questão do descarte aí dos resíduos sólidos. Então tudo isso daí, Zurique está em primeiro lugar, né? Na matéria também, onde fala dessa questão de Zurique ser em primeiro lugar, fala da questão da economia, porque ela é a 5ª melhor cidade aí das cidades ranqueadas na questão econômica, né? Como você viveria ali financeiramente. Mas tem um problema, que Zurique, apesar de ter esses índices altos aí na questão ambiental e na questão econômica, na questão social, ela é a 27ª, tá? Que se você for contar entre as cidades principais do mundo, não é uma má posição, mas mostra aí um pouco que nem tudo é perfeito, né? Então se a cidade ela é aí número 1 no ambiente, não quer dizer que socialmente ela vai ser também necessariamente a primeira, tá? Então isso é um dado relevante, mas como o nosso assunto aqui é cidades sustentáveis, Zurique é a primeira. E quais são as outras, né? Então vou colocar aqui as demais. Então olha aí, então Singapura, que é uma cidade-estado lá na Ásia, né? Que ali está grudada ali com a Malásia, né? É uma ilha, né? A Singapura é uma ilha que ao mesmo tempo é uma cidade-estado, né? É uma república, é uma cidade ali independente, né? Então é a segunda colocada, né? Então tem ali 30% de arborização. Não quer dizer que aqui também não tenha cidades também com bastante índice aí de arborização, mas Singapura, juntando todos os outros fatores aí, é colocada no segundo lugar. Então nós temos aí Estocolmo na Suécia, Viena na Áustria, Londres na Inglaterra, Frankfurt na Alemanha, Seul na Coreia, né, Hamburgo na Alemanha, Praga na República Tcheca e Munique na Alemanha. O interessante é que a gente pode ver que o país que mais aparece é a Alemanha, né? Então a Alemanha tem aí Frankfurt, a Alemanha tem Hamburgo e tem Munique, né? Então essas cidades aí, elas são bastante importantes aí nessa questão de serem cidades sustentáveis, tá? Então quando a gente pensa em todos aqueles quesitos lá que eu coloquei, essas cidades aí são as principais, tá? Bom, pessoal, então temos aqui, por exemplo, essas, tá? Curitiba, né, no Paraná, Paragominas, no Pará, João Pessoa, na Paraíba, Extrema, né, em Minas Gerais, Londrina, no Paraná e Santana do Parnaíba, em São Paulo. O que une todas essas cidades aí é a questão de preservação do verde, tá? Preservação das suas áreas florestais, tá? Então, Curitiba, por exemplo, é uma cidade que tem muitas áreas verdes. Então tá aí uma imagem de Curitiba, né? Então quando a gente pensa, por exemplo, assim, na questão da preservação ambiental, é o que une essa cidade. Só que tem uma coisa interessante aí também, que une Londrina e Santana do Parnaíba ali, que são as cidades ali que aparecem ali como quinta e sexta. O que acontece? Londrina e Santana do Parnaíba tem um programa de remuneração para os catadores de lixos de cooperativas, que separam ali a questão do lixo por questão de reciclagem, né? Então, existem cooperativas que são empregadas para isso, e aí você tem a receita da cidade aumentando, você tem geração de empregos com a questão ambiental. Então a questão ambiental, ela gera empregos, né? É uma questão de saber enxergar onde estão essas oportunidades aí de você utilizar
o desenvolvimento sustentável para isso. Então, é uma questão aí que une as duas cidades, né? Mas o que acontece aí é que é o principal mesmo, é a preservação do verde, tá? Para todas elas. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar, tá? Obrigado.